Versículo de número 8. Somos gratos a Deus e estamos felizes pela presença de Deus nesse lugar, pela presença do Espírito Santo. Deus seja louvado. E também queremos parabenizar todo o grupo de jovens Shalom. Deus abençoe o nosso querido irmão João pelo convite, toda a diretoria desse grupo. Também ao pastor de Deus por nos receber. Deus seja louvado. Nossos irmãos que aqui estão. Feliz que Deus seja louvado pela sua vida, todos os irmãos que aqui estão, toda essa mocidade. Louvo a Deus pela vida de minha esposa, que me acompanha com a minha filha Rebeca, estão lá no fundo da igreja. Deus seja louvado pela sua vida. Quantos encontraram, podem dizer amém? Amém! Capítulo 17, versículo de número 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Amém! Todos que estão felizes com Jesus, tome seu assento, dando glória para Ele. É verdade que todos sabem que o povo de Deus, nesse contexto, permanecia rebelde, seguindo seu próprio coração. E uma das coisas que leva à decadência à humanidade desde o início da humanidade é sempre que o mesmo tenta seguir seu próprio coração. É por isso que a Bíblia diz, através de Salomão: dai o teu coração. E o nosso coração deve ser de Deus. Sabemos que os irmãos devem entender e conhecer e saber um pouco da vida do profeta Jeremias. Então nós não queremos se prender, porque é de saber de todos um pouco dos detalhes da vida de Jeremias, e isso me chama muita atenção. Mas no capítulo 17 nós vemos que o pecado havia enganado e trazia a destruição para aquele povo. Logo, o pecado de Judá, vamos ver que está escrito e nos mostra que eles não deixavam de praticar o mal, não deixavam de fazer segundo a sua própria vontade. E isso estava levando toda aquela nação e toda aquela geração a se corromper e perder a sua fé, e não somente a sua fé, perder também o hábito de adoração ao Senhor, e foram se cumprindo por esse caminho que parecia ser um caminho sem volta, pois todas as vezes que o homem deixou de Deus, a Bíblia nos mostra que esse homem, ele caminha de passos largos e vai se distanciando de Deus. Logo Deus, que deve ser a todo momento adorado, logo Deus, que todos sabem que o decorrer da Bíblia sempre foi desde a criação, na bela criação dada por Deus, transmitida sempre com muito amor, com muito fervor, mas o homem sempre foi se distanciando de Deus. Agora, quando nós vemos o capítulo 17, surge algo que nos chama a atenção. Logo no verso 8, nós vemos que há uma esperança, porque todo aquele que tem vida, e todos sabem que aonde há vida há esperança. E nós vemos esse versículo, e esse versículo ele vai além do que pensamos, vai além do que imaginamos, porque só uma maneira que a esperança ela vai embora, e é justamente nesse período e nesse momento que o versículo entra de uma forma correspondendo, mostrando que ainda há uma possibilidade de esperança, pois há uma comparação, há uma linguagem de comparação mostrando que quando a árvore é cortada, todos sabem que a árvore é cortada. Eu trabalho com colheita faz muitos anos, colheita mecanizada de madeira, e existem alguns lugares aonde nós passamos, alguns lugares aonde cortamos as florestas,
E quando o tempo vai passando, as coisas vão mudando, logo, quando nós voltamos àquele lugar, às vezes nós nem sabemos direito aonde estamos. Por quê? Porque deixamos só o tronco, e quando retornamos naquele lugar, ela novamente brotou e voltou a crescer. Então perceba que aqui é um versículo que nos traz a esperança, porque existem muitas pessoas nos dias que estamos vivendo que perderam a esperança de viver, perderam a esperança de crer, perderam a esperança de tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque imaginaram que foram cortados, e todos aqueles que são cortados de alguma maneira têm um sentimento que não há mais jeito, que não há mais solução. Mas aí nós entendemos que quando a árvore é cortada, ela não simplesmente está sendo cortada e está sendo destruída pelo seu corte, porque o que fala mais sobre a árvore não é o tanto que ela cresceu para cima, mas o que fala da árvore na sua essência é o tanto que ela cresceu para baixo. Porque o que mantém a árvore de pé não é a sua altura, não é os seus 20, 30 metros para cima, mas o que mantém a árvore de pé é a sua estrutura construída para baixo. Então logo nós podemos perceber que toda árvore, ela só suporta a tempestade, o ventaval. Por quê? Porque ela tem raiz, e ainda que ela seja cortada, ela volta a brotar, ela volta a crescer, porque ainda há esperança. Então, dentro desse versículo e dentro da temática desse congresso, nós vemos que é jovens criando raízes. E desde que recebi o convite para estar aqui junto com os irmãos, eu fui buscar algumas inspirações da Bíblia, para nós juntos nessa noite poder extrair lições que são preciosas para esse tempo que estamos vivendo. E nós vemos que dentro dessa temática muito bem escolhida, jovens criando raízes, nós pegamos algumas lições, e a primeira lição que nós queremos extrair é que jovens criando raízes. O que isso quer dizer? O que isso importa? É que essas raízes precisam ser fortes, e elas precisam ter uma estrutura. Logo, eu volto a dizer, a estrutura da árvore, ela não está na quantidade de metro que tem para cima. A estrutura da árvore está na capacidade que ela vai se esparramando enquanto ela vai crescendo para baixo. Porque a árvore, enquanto cresce para cima, ela não só cresce para cima, mas ela cresce para baixo. E isso me chama a atenção, por quê? Porque o crescimento para cima todo mundo vê, porque o crescimento que é elevado às alturas, todo mundo está olhando, todo mundo está aplaudindo, todo mundo está vendo o tanto que está crescendo. Pode até fazer uma soma, pode até fazer uma anotação, todo dia um crescimento, todo mês um crescimento, todo ano um crescimento. Entra ano e sai ano, e esse crescimento vai se alongando. Mas o que me chama a atenção é que a estrutura, que é onde mantém a árvore de pé, ninguém pode ver o tanto que ela está crescendo, ninguém pode ver o quanto essa árvore está se estruturando, ninguém é capaz de vir e olhar e saber como é a estrutura dessa árvore que está crescendo para baixo. Logo nós olhamos e colocamos as nossas vidas nesse período, e nesse período nós vemos que o crescimento que todo mundo pode ver é o crescimento que todo mundo pode aplaudir, é o crescimento que todo mundo pode gostar, mas também é o crescimento que muitos podem não gostar, é o crescimento que todo mundo pode estar sentado esperando para ver até onde vai esse crescimento, para ver até onde chega esse crescimento, para ver até que altura essa árvore irá crescer, para ver até que tamanho essa árvore vai se formar, para ver o quanto ela vai suportar as aflições, o quanto ela vai suportar
o quanto ela vai suportar as tempestades, o quanto ela vai suportar as grandes enchentes dessa vida. E isso nos mostra que está todo mundo olhando. E na Bíblia, toda vez que nós lemos a Bíblia, já pegamos por base o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que ninguém dava nada por ele. Ele não foi aceito pelos seus. Ele foi rejeitado pelos seus. Todo mundo achando, se incomodando com o crescimento de Jesus, mas eles não notavam que Jesus não crescia para cima, Jesus crescia para baixo. Que Jesus, o crescimento que todo mundo estava vendo, era o crescimento daquilo que Jesus fazia ao público, e todo mundo sabia que Jesus dava vista ao cego, que Jesus devolvia a audição àquele que não ouvia, a fala àquele que não falava, o andar àquele que não andava, ressuscitava aquele que havia sido morto. Mas logo ninguém prestava atenção no verdadeiro crescimento de Jesus, porque todo mundo olha para o que está na sua visão humana, e ninguém olha para aquilo que está acontecendo no oculto. E na verdade o que importa para o céu não é o que os homens estão vendo, não é o que eu estou vendo, não é o que a igreja está vendo, não é o que todos estão percebendo que você está crescendo. O que importa para o céu é onde está indo o crescimento para baixo, é na onde ninguém está vendo, é na onde ninguém está contemplando, é no oculto que realmente cresce raízes profundas, fortes, raízes fortes ninguém pode ver, raízes fortes ninguém pode contemplar, raízes fortes. Eu acho um detalhe muito interessante, porque quem olha para a árvore pode dizer a cor da árvore, pode dizer a qualidade da árvore, pode dizer como é a árvore, pode dizer até o final da árvore, mas ninguém pode dizer a qualidade da raiz da árvore. Ninguém está vendo a profundidade da raiz da árvore, ninguém está contemplando aquilo que é do oculto, ninguém está contemplando o relacionamento do oculto. E nós vemos que raízes fortes, elas só podem ser geradas através da confiança em Deus. Eu nunca li na Bíblia alguém que teve raiz profunda, que deixou de confiar em Deus. Então, o primeiro ponto a se analisar, aonde está a confiança em Deus? Pois é a confiança em Deus que faz as raízes crescerem para baixo, é a confiança em Deus que faz você no anonimato crescer sem ninguém ver, é a confiança em Deus que mesmo vendo tanto soprando ninguém entende. Por que você não para de adorar? Por que você não para de glorificar? Por que você não para de cantar? Por que você não para de pregar? Por que você não para de glorificar a Deus? Por que você não abandona o grupo? Por que você não abandona a orquestra? Ninguém sabe, ninguém entende. É vento, é chuva, é luta, é prova, é perseguição em alguma área, e ninguém está entendendo nada, e mesmo assim você prossegue. Por quê? Porque você tem raízes fortes e foi brotada da confiança em Deus. E você que confia em Deus, Deus é aquele que sempre, todo aquele que nele confia, todo aquele que nele crê, todo aquele que ele adora, todo aquele que ele tem tempo para Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Pois o próprio Jesus, ele disse em Mateus 6:6, se não me falha a memória, ele mandou nós ir para o quarto, ele mandou nós irmos e trancarmos a porta. Por quê? Porque Jesus sabia que só uma maneira de raízes profundas ser brotada não é enquanto todo mundo está te vendo no estádio, não é enquanto todo mundo está te aplaudindo, não é enquanto o teu nome está no cartaz saindo, que tudo isso seja relevante, mas é no momento que você entra no teu quarto, é no momento que você fecha a tua porta e você ora ao Pai, e o Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto. Aí vem o detalhe, aí tem uma tradução antiga que diz o texto: te recompensará onde? Publicamente. Mas enquanto você crescia no oculto, enquanto ninguém te via, enquanto ninguém te aplaudia, enquanto ninguém dava nada para você, estava todo mundo olhando para você, esperando você desistir, esperando você pedir a carta
ir embora, para abandonar a obra, para abandonar o congresso, mas Deus, que é Deus na eternidade, Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui para nos dizer que raízes fortes, elas nascem da confiança em Deus. Raízes fortes, ela vem da confiança em Deus. E eu quero pegar um exemplo aqui, e o exemplo dessa raiz forte da confiança em Deus é um menino, um jovem chamado José. Quem aqui não conhece a história de José? Quem aqui não sabe da passagem de José? E todo mundo sabe que quando você vai lendo a história de José, parece que só havia alguém querendo cortar essa árvore, só havia alguém querendo cortar, olhando e pensando: se nós cortar essa árvore que está crescendo, ela vai morrer. Por quê? Porque eles não suportavam o crescimento de José. Eles achavam que o crescimento de José era a túnica que ele recebeu do pai. Eles achavam que o crescimento de José era algo do pai para com o filho, mas eles não sabiam que o crescimento de José não era da terra, o crescimento de José vinha do céu. Eles pensavam que era o pai de José, eles pensavam que era o pai terreno de José, mas era o pai celestial de José. E isso foi construindo raízes fortes, e isso foi produzindo confiança. Aí quanto mais eles cortavam, mais José brotava. Quanto mais eles cortavam, mais aquele menino crescia. Quanto mais ele é cortado, mais ele é empurrado para a promessa de Deus. Quanto mais tentavam cortar José, mais eles empurravam José para o propósito de Deus. Fique tranquilo, os cortes que você recebe nessa vida é somente uma etapa que você tem que resistir. E como você resiste? É produzindo raízes fortes através da confiança de Deus. Os irmãos de José se levantaram contra José, mas não sabiam da estrutura de José. O pai até duvidou de José, mas não sabia da estrutura de José. Está todo mundo contra José, está todo mundo contra José, mas José tem o que? Ele tem os céus a seu favor. Aí eu abro parênteses aqui para dizer: você já percebeu que nessa terra, quando nós vamos ver os acontecimentos, está todo mundo contra a igreja, está todo mundo contra a obra, está todo mundo contra o congresso, está todo mundo, o mundo de pecado, o mundo pecaminoso, está todo mundo querendo vir, querendo parar, querendo destruir. Só que eles esquecem que nós não estamos aqui porque somos aqui. Eles esquecem que a nossa estrutura não é para cima, a nossa estrutura é para baixo e vai terminar em cima. Eles esquecem que a nossa estrutura está embaixo, mas ela termina em cima. Ela está embaixo, vai terminar em cima. Só quem tem estrutura para baixo que vai terminar em cima. Ah, só quem tem estrutura para baixo que vai terminar em cima. A tua estrutura não acaba aqui, ela vai terminar em cima quando? Somente quando houver o arrebatamento da igreja. Tem raiz aqui na baixo? Costa, criando raízes. Tem gente querendo crescer para cima, mas raiz é para baixo. Se quiser permanecer, tem que descer para baixo. Aí esse menino, esse jovem, nós vemos o exemplo claro de um jovem que criou raízes fortes em sua confiança em Deus, mesmo sendo traído pelos irmãos. A traição pode chegar, mas você não pode perder a confiança em Deus. A confiança pode, a traição pode ser gerada de alguma forma, mas você não pode perder a confiança em Deus. E nós temos o que? Vemos que ele foi vendido. Podem te vender, mas não perca a confiança em Deus. Ele foi traído, mas ele continuou confiando em Deus. Ele foi vendido, mas continuou confiando em Deus. Ele foi vendido como escravo e preso injustamente, mas ele permaneceu firme na sua fé. Tem fé aqui nessa noite?
firmes, construindo uma confiança profunda em Deus. Eu não estou dizendo de uma confiança superficial. Eu estou dizendo para você que está chegando a hora de você ter as suas próprias experiências no relacionamento profundo. Está chegando a hora de você ter as suas experiências no relacionamento profundo com Deus. Chega de andar pelos riachos dessa vida. Deus está nos chamando para entrar no ar, na profundidade e criar raízes profundas. Por que criar essas raízes profundas? Porque essas raízes profundas que os sustentará. Você será sustentado por raízes profundas que ninguém está vendo, que ninguém está contemplando, mas é essas raízes profundas que fazem e te permite permanecer de pé. E se cortar, ainda vai voltar a crescer, porque é o cheiro das águas, é o cheiro das águas. Está percebendo por que da importância do oculto com Deus? Está percebendo por que da importância do relacionamento profundo com Deus? Está percebendo por que do relacionamento que ninguém vê, da intimidade juntamente com Deus? Deus o sustentará em tempos difíceis. Deus o sustentará em tempos difíceis. Essa geração que está aqui essa noite é a geração que vai criar raízes profundas, porque o que está por vir nos últimos dias só pode permanecer de pé quem tiver um relacionamento profundo e raízes profundas. Aí o que vai acontecer? Pode levantar o que levantar, você vai estar de pé. Pode tentar o que tentar, você vai estar de pé. Pode falar o que falar, você vai estar de pé. Por quê? Porque eles conhecem o máximo, é o que está aparecendo, mas Deus conhece o que está no oculto. Devemos cultivar. Mas agora, para isso acontecer, nós devemos cultivar uma vida de oração. Porque não existe raízes profundas sem uma vida de oração. É a oração que faz as raízes se aprofundarem. É a oração que faz as raízes ficarem mais fortes. É a oração que faz as raízes suportarem o tempo da dificuldade, o tempo da impossibilidade, o tempo da negativação de tantas coisas. Mas a oração faz você permanecer firme. Não troque a oração por outras coisas. Não troque uma vida de oração por um passatempo. Não troque uma vida de oração por um momento que vai fazer você perder a tua confiança em Deus. Quanto mais você ora, mais você confia em Deus. Quanto mais você ora, mais você entende quem é Deus. E eu não estou dizendo da oração que você vai até Ele para pedir. Eu estou dizendo da oração que você vai até Ele para reconhecer que sem Ele você não é, que sem Ele você não pode, que sem Ele você não tem, que sem Ele você não faz.
grandeza dele. E quando você demonstra a tua dependência, os céus se abrem sobre a terra e Deus age na terra. Não troque uma vida de oração. Em segundo, cultive uma vida de estudo da palavra. Porque só há uma maneira de raízes profundas serem criadas. Primeiro, oração. Segundo, estudo da palavra. Porque é a palavra de Deus que mantém nós de pé. Porque é a palavra de Deus que mantém nós livres das investidas do inimigo. É a palavra de Deus que nos criou. É a palavra de Deus que nos formou. É a palavra de Deus que deu a nós vida. É a palavra de Deus que deu a nós condição. É a palavra de Deus que quando nós não éramos, mesmo assim Ele acreditou em nós. É a palavra de Deus que foi liberada e houve uma palavra do céu e Deus te alcançou. Todo mundo havia te abandonado, mas a palavra de Deus não te abandonou. Todo mundo havia te rejeitado, mas a palavra de Deus não te rejeitou. Todo mundo havia virado as costas para você, mas a palavra de Deus não virou. Todo mundo havia deixado de mão a tua vida, mas a palavra de Deus permaneceu fiel. Verdadeira. Então não troque uma vida de oração. E não troque uma vida de estudo da palavra. E isso vai refletir e vai trazer para você que está criando raiz. Uma vida de comunhão com Deus. Coisa linda é ver pessoas que têm comunhão com Deus, coinonia com Deus, amam estar com Deus, amam estar na presença de Deus. É muito fácil de conhecer uma comunhão com Deus. Por quê? Porque todo aquele que tem comunhão com Deus não murmura contra Deus, não estabelece o seu desejo primeiro, é o desejo de Deus, e não faz a sua própria vontade, é a vontade de Deus. Não andam por vista, andam por fé. Isso é fruto da comunhão com Deus. Isso é fruto de uma vida de comunhão com Deus diária. Não criam comunhão somente quando precisam dele, mas criam comunhão com ele também quando parece que tudo está contra você, mas você não culpa a Deus pelo que está acontecendo. Você atribui o que a ele? Louvor e adoração. Louvor e adoração. Por quê? Porque a tua comunhão com Deus, ela vem em primeiro lugar. Segundo ponto a se analisar disso: jovens criando raízes, resistindo às adversidades, confiança em Deus no meio das dificuldades. Pegando ali do exemplo de José, a vida de José não foi fácil, e a verdade, ele passou por momentos de extremas dificuldades, e é verdade. Quem aqui pode dizer que você tem uma vida totalmente fácil? A vida não é fácil. O Evangelho é um Evangelho de confronto. O Evangelho é um Evangelho que nos leva a ser confrontados com Deus a todo momento. Por quê? Porque nada é fácil. Você pode ter uma vida que não é fácil, que não foi fácil, mas se nós pegar a vida de José, ele passou por momentos de extrema dificuldade, assim como eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por momentos de extremas dificuldades na vida, em alguma área
passou pela prisão, mas nunca se afastou de Deus. Ele passou por tudo, mas nunca se afastou de Deus. Você pode passar pelo que passar, mas pelo amor de Deus, não se afaste de Deus. A culpa não é de Deus. Eu sempre escrevo alguma coisa dizendo: se der certo foi Deus, mas se der errado a culpa é minha. A culpa nunca é de Deus. Não podemos culpar a Deus por aquilo que acontece e nós provocamos. Nós não podemos perder a confiança em Deus, porque jovens criando raízes não culpam Deus por aquilo que está acontecendo em sua vida agora, mas eles confiam em Deus naquilo que Deus está provocando para acontecer depois. Porque quem olha para você hoje, olha e vê somente uma semente, mas Deus olha para você e vê um pomar dando frutos. Quem olha para você hoje, o máximo que pode ver é o agora, o inimigo vendo e apontando o teu passado, mas Deus lá do céu está olhando e Ele está contemplando não somente o agora, mas Ele está contemplando o futuro extraordinário que está reservado para aquele que cria raízes profundas. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Quem acredita que esse congresso de jovens criando raiz ficará marcado pela profundidade daquilo que Deus tem reservado para cada um de vocês? Quem acredita? Quem acredita? Levante a tua mão, levante a tua mão para o céu, levante a tua mão para o céu. Faça alguma coisa que enalteça o nome dele, faça alguma coisa que engrandeça o nome dele, faça alguma coisa que engrandeça o nome dele. Enquanto você o adora, as raízes estão sendo aprofundadas. Enquanto você o enaltece, as raízes estão sendo aprofundadas. Enquanto você o adora, alguém está sendo alcançado e você nem está vendo, mas alguém da tua família está sendo alcançado. Tem alguém da tua família que está precisando do jeito de Deus, mas é as raízes profundas, é as raízes profundas, é as raízes profundas que fazem com que você permaneça de pé. Já era para você ter parado, já era para você ter desistido. Aquela mulher que está lá no fundo da última, levante a sua mão para cima, isso. Uma batalha, céu, que ela vai depois do céu. Deus me autoriza a dizer para você: as suas raízes precisam se aprofundar cada dia mais. Tudo que você já viveu já era para ter parado, já era para ter desistido. E tem gente até esperando o dia de você parar, de você desistir. E o diabo não queria que você viesse aqui essa noite, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que enquanto a vida há esperança, que enquanto a vida há esperança, não se espante com as ações de Deus aqui essa noite. Não se espante com aquilo que Deus está fazendo. Não se espante com aquilo que Deus está promovendo. Não se espante. Não se espante. Não se espante, porque é tempo de voltar a dar fruto. É tempo de voltar a crescer. É tempo. Deus não te chamou para ficar linguado. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para ficar estacionada. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. Por quê? Porque enquanto você cresce, o nome de Deus vai sendo glorificado. O nome de Deus vai sendo glorificado. Quem é que pode entender isso e mandar glória para Jesus nessa noite?
Deus está ministrando algo além de palavras. Ele não se afastou de Deus, nós não se afastaremos de Deus. Em vez disso, ele continuou confiando que Deus estava no controle de tudo. Quem aqui continua confiando que Deus está no controle de tudo? Quem aqui continua confiando que Deus está no controle de tudo? Eu estou vendo duas mãos levantadas aqui, que estão confiando, 3, 4. Estão levantando mãos aqui, tem confiança em Deus aqui. E aonde tem confiança, você já sabe o que acontece. Aonde tem confiança, você já sabe o que acontece. Aonde tem confiança, você já sabe o que acontece. Se prepare, se prepare, se prepare. Por quê? Ele não deixou de confiar que Deus estava no controle. E aqui vem um detalhe. E no tempo certo, não, eu vou dizer não porque você não entendeu. É uma questão de tática para você gravar. No tempo certo. É 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 no tempo certo. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas suas folhas ficam firmes, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Calor aqui fala do tempo. Calor aqui fala do tempo. Você pode ver que as estações mudam. As estações elas mudam. Tem o tempo que está frio, tem o tempo que está calor. E como o tempo muda, nós que confiamos em Deus sabemos que Ele é o dono do tempo e que a nossa confiança nele faz o quê? Não importa o tempo, o que importa é quem está no controle da situação. Não importa a estação, não importa se é verão, se é inverno ou se é verão, ou se é outono ou se é primavera. Importa quem está no controle, é o dono do tempo. E mesmo independente do tempo, mesmo no ano da sequidão, quem nunca viveu um ano de sequidão? José estava vivendo um ano de sequidão para os olhos dos seus irmãos. Mas só que o texto não termina na sequidão. O texto vai dizendo: não se perturba, não se perturba. Não importa o tempo, nós não se perturbamos. Não importa o tempo, nós não se perturbamos. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Aleluia! Você não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você não vai deixar de dar fruto. Você não vai deixar de dar fruto. Feche seus olhos por um momento. Você já parou para pensar nos frutos que você tem dado? Você já parou para pensar que a sequidão chega, que o tempo de calor chega, e parece que aquilo que foi cortado não está dando em nada? Mas quando volta lá no tronco, tem uma plantinha nascendo de novo. Tem uma plantinha nascendo de novo. Por isso que tem dias que você não quer ir para o culto. Tem dias que você não quer cantar. Tem dias que você não quer pregar. Tem dias que você não quer fazer nada. Mas quando você de repente nem pensa,
de novo, já está orando de novo, já está pregando de novo, já está enaltecendo de novo. E aí sabe o que eu percebo? É que o inimigo das nossas almas, ele fica lá no tronco. Agora matei, agora acabou, não tem mais nada. Ele volta a dar informação para o seu chefe, e quando chega lá, ele fala: não, volta lá ver de novo. Por quê? Porque eu conheço o crente, eu conheço quem tem confiança em Deus. Volta lá ver de novo. E quando ele chega perto do tronco, tem uma plantinha nascendo de novo, tem uma esperança nascendo de novo, tem um adorador nascendo de novo, tem alguém sendo levantado de novo, tem alguém que estava caído se erguendo de novo, tem alguém que perdeu tudo, mas ele está crescendo de novo e ele prossegue. Por isso que você está aqui essa noite. Por isso, no tempo certo, Deus exaltou ele como governador do Egito. O que me chama a atenção foi Deus que exaltou ele como governador do Egito. Não foi ele que se ofereceu, não foi ele que foi lá, não foi ele que se colocou na frente, não. Deus o exaltou. Por quê? Porque ele resolveu confiar em Deus. E as suas raízes continuavam crescendo. As suas raízes continuavam crescendo. Ele foi lançado no calabouço. Ele foi lançado nas externas. E quando lançaram nas externas, acharam que estavam matando José, mas esqueceram que estavam plantando ele para baixo. E ninguém estava percebendo que estavam lançando ele logo para ser governador, porque a raiz estava crescendo. Pegaram ele de novo, venderam ele, mas as raízes estavam crescendo. Ele foi parar na casa de Potifar. Teve um episódio com a mulher de Potifar, mas ele não quis desonrar o seu Deus, e ele diz a ela: longe de mim pecar contra meu Deus. Porque quem tem raízes crescendo para baixo, ele diz não para o pecado, porque não quer desonrar a Deus. Ele permanece honrando a Deus, e a raiz continua crescendo para baixo, e ele vai crescendo para cima, crescendo para cima. Lançaram ele dentro de uma prisão, mas ele não para de crescer. Lançaram ele dentro da cadeia, mas ele não para de crescer. Arrancaram as duas capas, mas ele não para de crescer. Por quê? Porque eles acharam que o crescimento dele era capa, acharam que o crescimento dele estava na estatura da sua vida, mas quando eles perceberam